Fala rapaziada, o assunto de hoje não é Barcelona, mas é um assunto relacionado. Eu vou falar do camisa 11 do Barça, que está passando por um momento muito difícil na seleção brasileira. É hora de falar de Rafinha, que é impopular no Brasil, digamos. Se machucou no jogo contra o Haiti, jogou mal, já tinha jogado mal na estreia e é um dos mais criticados dessa seleção brasileira na Copa do Mundo. Não sabemos nem se ele volta a jogar esse Mundial, o que é muito triste, mas é a situação em que está o Rafinha nesse momento, completamente consolidado no Barcelona, mas na seleção brasileira não consegue ser tão protagonista e tão brilhante. É uma situação que viveu Vinícius Júnior ou que está vivendo, mas parece que o Vini está conseguindo reverter essa imagem com uma grande Copa do Mundo até aqui. São 3 muito bons jogos do Vini, sendo o que eu falei, protagonista, brilhante, decisivo, está conseguindo ser o Vini do Real Madrid na seleção brasileira, e essa é a grande pecha do Rafinha. Ainda não consegue ser o Rafa do Barcelona na seleção brasileira. No Barça ele é um dos responsáveis por trazer esse time de volta ao protagonismo na Europa. O Barça hoje começa as temporadas como um dos favoritos ao título da Champions, e o Rafinha é um dos culpados disso, porque joga muita bola, brigou por bola de ouro, mas na seleção brasileira a gente ainda não viu esse Rafinha tão protagonista assim. E a imagem dele para o povo brasileiro é completamente diferente da imagem dele para o europeu ou para o torcedor do Barcelona. E isso é natural. Vou começar falando que muita gente não acompanha futebol europeu, muita gente vai acompanhar o Brasil e só em Copa do Mundo. E é natural que essas pessoas desconfiem ou que elas não saibam da capacidade que tem o Rafinha, porque realmente não dá para cobrar das pessoas também que elas fiquem por dentro do que está acontecendo na La Liga ou na Champions, enfim. O pessoal quer saber da seleção brasileira, no fim é o que importa para muita gente, e o Rafa ainda não conseguiu mostrar a capacidade que ele tem, a qualidade que ele tem, então natural que haja essa desconfiança e até essa falta de conexão também, porque o Rafinha não chegou a jogar em um clube do Brasil por muito tempo, né? Ele chegou a jogar no Avaí, mas foi para a Europa muito cedo, e ele mesmo falou disso, né? Dessa falta de conexão com o povo não conhecia, então é normal que haja mais desconfiança com o Rafinha, que até hoje não conseguiu se mostrar como esse cara que promete tanto. Outra coisa é que as pessoas sejam completamente sem noção em rede social, enfim, isso é outra história, tá? Eu tô falando que o povo tem o direito de criticar e de desconfiar e de falar mal do Rafinha e de achar que ele não joga tão bem assim, e é natural, a gente não vai cobrar das pessoas que tem que ir atrás de saber o que ele joga ou o que não joga, porque eles veem o jogo e o que eles veem é isso. É um jogador que não mostra tudo isso para ser esse cara protagonista da seleção, e tudo bem, mas é outra coisa que as pessoas vão lá xingar em rede social, principalmente chegar na família, né? Isso é muito triste, aconteceu bastante com o Rafinha já nessa Copa do Mundo. Muita gente que, assim, eu espero que sejam pessoas que no mínimo não estão pensando no que estão fazendo, né? Porque se estão pensando no que estão fazendo, é muito triste que tenha gente com essa índole, mas faz parte também do momento que a gente está, da internet, enfim, tudo vira um grande tribunal, um grande julgamento, e as pessoas passam de todos os limites possíveis. E outra coisa que eu vou falar também, eu estou repetindo muito outra coisa, né? Mas vamos lá. Outro assunto, aliás, o mesmo assunto, mas de outra visão, é que essa má fama do Rafinha, olha a moto atrapalhando o vídeo, mas essa má fama do Rafinha pela seleção brasileira muitas vezes é causada até pelo próprio jogador, porque eu acho que ele na seleção é muito mais de entrevistas do que de jogo, de performance. Isso até o Marcelo Beckler falou e eu concordo. Desde a entrevista que ele deu pro Romário, com a história do porrada neles naquele jogo, antes do jogo contra a Argentina, né, que o Brasil toma 4-1 e o Rafinha sai queimado também, né, porque ele fala sobre esse porrada neles é uma coisa muito forte, de dentro e fora de campo, de bater em Argentina, enfim, não que ele tivesse que fazer isso, tá, não tinha que bater em ninguém ali, não é por esse caminho, mas a seleção toma um baile da Argentina e ele acaba não podendo fazer muita coisa ali, não tinha muito como cobrar também um jogador, era uma seleção completamente mal treinada, mas é uma entrevista que você simplesmente não dá, principalmente falando dos campeões do mundo, né? Você vai jogar contra uma seleção que está muito melhor que a sua, e ele exagerou um pouco. Eu acho que a presença do Romário também deixou ele um pouco nervoso. O Romário tá ali, o Romário é o cara mais poucas ideias do futebol, um dos mais poucas ideias, e ele
quis fazer bonito ali, falar não, vamos pra cima e tudo mais, exagerou, foi mal na entrevista. E em outras coletivas, em outras falas, o Rafinha eu acho que ele não se expressa tão bem, principalmente mais perto dessa Copa. Antes da estreia do Brasil ele falou que não tem que provar nada pra ninguém, que só tem que provar pra família dele. A gente entende esse ponto, mas ele tem que provar sim, cara. Todo jogador da seleção brasileira tem que provar algo pra alguém, pro povo, enfim. E essa fala não cai bem. A gente pode entender que não é que ele não tá nem aí, que a opinião do povo não interessa, mas muita gente vai interpretar dessa forma porque dá pra interpretar dessa forma. Ele não deixa claro, ele tem uma fala ali que eu acho que pode ser interpretada como algo um pouco arrogante. E isso, claro, afasta o povo dele. O povo que agora está começando a apoiar o Vini de fato ainda é muito reticente com relação ao Rafinha, né? E fala que performou bem na seleção. Eu acho que até aí ele também não vai ter um sincericídio de falar, pô, não, realmente a gente tá jogando mal, enfim. Nem poucos jogadores vão fazer isso. Nem acho que é o certo também. Natural que ele tente colocar as coisas boas que ele fez. E agora tem um pássaro aqui cantando. Mas gravar de manhã é isso. Mas as coletivas do Rafinha, elas são ruins. Eu acho que passam a imagem de um cara arrogante, de um cara que compara o povo brasileiro com o torcedor do Barcelona. E nem todo mundo vai interpretar da melhor forma. Eu conheço gente, inclusive, que não é tão do futebol assim, que acompanha realmente a seleção brasileira mais em Copa do Mundo. E a percepção que eles têm é de um cara que não tá nem aí. Apesar da gente saber que, sim, o Rafinha quer performar pela seleção brasileira, ele se importa. As pessoas que vivem perto dele, e assim, vivem perto, eu não estou falando da família, que óbvio vai puxar o saco do jogador. O Marcelo Beckler falou isso, que é um cara que já tem mais contato com o jogador, com o staff, com família também, é um jornalista. Ele não duvida da vontade que esses jogadores e também que o Rafinha tem de performar pela seleção brasileira, de fazer história, enfim. Mas o povo muitas vezes não vai ter essa percepção e também não dá para culpar o pessoal que vai olhar uma entrevista dessa, que às vezes vai ler a entrevista e não vai escutar, e aí tem muito do tom também, da maneira que fala. Quando você lê uma matéria fria é diferente, né? A interpretação que você tem de uma pessoa falando. É natural que o povo pense nele como esse jogador um pouco arrogante. Eu acho que ele foi mal nas entrevistas e isso contribui um pouco para essa imagem ruim que ele está criando aqui no Brasil. É uma pena. O futebol sempre dá revanche, então ainda acho que dá tempo do Rafinha se reestruturar, não, né? Não é uma coisa para ele se reestruturar, mas dá tempo para o Rafinha virar essa mesa, virar essa chave e ter o seu momento de glória com a seleção. Pode ser nessa Copa, se ele se recuperar, a gente torce para isso, mas pode ser na próxima também. Tem idade boa o Rafinha, acho que chega na próxima Copa ainda em bom nível e muito experiente para, quem sabe, aí sim ser protagonista da seleção. Vai ter Copa América no meio do caminho, a gente sabe que não tem o mesmo peso, mas uma Copa América para o Messi em 2021 teve um peso gigantesco pelo contexto, né? Então quem sabe também na Copa América essa história não comece a ser contada de uma maneira diferente, né? E aí eu falei do Messi aqui e vou justificar um pouquinho também essas más atuações do Rafinha, porque até o Messi, que é o melhor jogador de todos os tempos, precisou de contexto para conseguir jogar da melhor forma pela Argentina. Chegou a jogar mal em alguns momentos pela seleção, porque primeiro por uma seleção que era muito mal treinada, que não tinha um caminho claro e que não conseguia potencializar nenhum jogador. E segundo também pela pressão e por questões de ansiedade, é uma coisa que a gente supõe, né? Mas que de fato também afetam até os maiores atletas, porque, enfim, no esporte faz parte, né? Esse jogo mental também está presente. E se até pro Messi isso fez diferença, e se ele demorou tantos anos para conseguir ser 100% reconhecido ou para ganhar, não é algo de outro mundo que o Rafinha não consiga ainda, por exemplo, e vai ter seu tempo. Enfim, vamos torcer para o Rafa. Eu falo isso porque, claro, eu acompanho o Barcelona, gosto muito do Barça e gosto muito do Rafinha pelo que ele faz lá, então eu tenho essa torcida pessoal para o Rafinha, para ele voltar nessa Copa do Mundo e para ele jogar muito bem e para ele ser protagonista, mas que ele consiga convencer as pessoas que
não estão do lado do Barcelona, que não conhecem muito ele, que ele consiga convencer essas pessoas que ele é muito bom jogador e que ele pode ser um dos melhores do mundo. Era isso que eu tinha para falar. No geral, vou fazer mais vídeos do Messi, eu acho que eu tô devendo ainda. Mas vamos ver, sábado tem jogo contra a Jordânia, o homem vai terminar a primeira fase com muitos gols. E aí eu vou ver o que eu consigo tirar disso daqui. Quero agradecer a quem ficou até aqui. Se você gosta do Barcelona ou do Messi, enfim, se inscreva porque o assunto do canal é esse. E até a próxima, tamo junto.